Disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu a aquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela
todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus, obrigado por essa oportunidade de pensarmos juntos na tua palavra. É o primeiro dia de uma sequência de 7 domingos. Além deste, nós teremos mais 6 domingos falando da transformação. E eu peço a Ti, ó Deus, nesse momento, me dê graça, sabedoria, unção, sensibilidade, para que eu seja simples, para que eu seja claro, para que eu seja objetivo na proposta de reflexão desta manhã, através da Tua palavra, que é santa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou pedir para você um favor. Confere seu celular. Se você está com o celular aqui no templo, faça igual eu estou fazendo, conferindo. Se não estiver no modo silencioso ou no modo vibra, coloca. Por favor. Bom, nós estamos hoje no início de uma campanha, uma sequência de 7 domingos falando sobre transformação. E logo de cara, logo no início, nós temos um personagem que é o personagem do Antigo Testamento. O Abraão. A promessa de Deus sobre Abraão. De Abraão saíram os 3 maiores ajuntamentos de fé do planeta: islamismo, judaísmo, cristianismo. Abraão, ele tinha um sonho. O sonho dele era ser pai. Ele tinha o sonho de ter um filho. Ele tinha um servo muito fiel. Um servo que estava com ele o tempo todo e o servia de maneira íntegra. O servia da melhor forma possível. O Damasceno Eleazar. E em um dado momento, Abraão conversa com Deus. E Abraão fala: Senhor, tem promessa, mas por enquanto tudo que eu tenho é um servo. Eu não tenho filho, mas eu tenho um servo. Esse servo, ele é um servo diferenciado, porque ele me serve, ele me honra, ele é uma pessoa que faz a diferença. Mas ele não é a minha descendência. E Deus conversa com Abraão, e Deus fala para Abraão assim, eu vou trocar um pouco as palavras, não vou falar exatamente como está na Bíblia, mas o sentido é esse. Abraão, fique tranquilo. Você tem o seu servo hoje. É verdade que ele é seu servo, mas sobre a sua vida tem uma promessa. E a promessa que eu faço, ela se cumpre. Então você fique tranquilo. Acredite, confie, descanse, porque as minhas promessas, elas se cumprem uma a uma. E Deus segue conversando com Abraão. Deus segue conversando com Abraão, sempre amparado na promessa. E o Abraão, Sueli,
ele não tinha nada além da promessa. Ele não tinha nada. A vida dele seguia. Ele, a esposa dele, Sara, os dois já avançados em idade, o servo junto dele no dia a dia, outras pessoas à volta dele, mas aquilo que era o sonho dele ainda não havia se tornado realidade. E eu sei que é semelhante a muitos de nós que estamos aqui nessa manhã e também semelhante a outros que estão através da transmissão. Temos o sonho, temos a promessa, seguimos a nossa vida, mas ainda não se tornou realidade. Mas não é porque ainda não se tornou realidade que não vai se tornar realidade. É só uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E nós temos que, como homens e mulheres de Deus que somos, nós temos que aprender a lidar com o tempo. Outro dia a pastora Kátia, ela veio me procurar no final de um culto de oração, na sexta-feira, uma sexta-feira. Ela veio me procurar toda emocionada, porque uma das promessas que Deus havia feito a ela estava começando a se tornar uma realidade. O Vitor, que inclusive está aí hoje contribuindo no culto, ele estava aqui à frente, contribuindo como um intercessor. Há uns 2 meses atrás, talvez 3 meses, não sei se chega a tudo isso, ele me procurou dizendo: pastor, eu quero ser produtivo, eu quero ser útil. O que o Senhor quiser me usar e me ajudar para eu me tornar, conte comigo. E se tem uma coisa que nós aqui, e eu posso falar com a boca cheia, se tem uma coisa que nós procuramos fazer é dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Nós temos essa política aqui. Por causa dessa política, muitas vezes eu até tomo lambada na lomba. Mas eu não me preocupo com isso. Não me preocupo. Eu entendo que nós devemos de contribuir para que o corpo se desenvolva cada vez mais. Estou puxando um. Eu podia falar de outros tantos exemplos. Estou falando de um, porque está lá o menino em pé, perto da avó. O Espírito Santo me levou a olhar e falar. É uma promessa, entre outras tantas que vão se cumprindo no dia a dia, no nosso meio. E isso é importante nós entendermos que o Deus que está falando conosco aqui nessa manhã é um Deus que vai fazendo com que cada uma das promessas ela se torne realidade. Então, o grande X, sem fazer nenhum trocadilho com o Elon Musk, mas o grande X da nossa questão nessa manhã é assim: é saber que eu estou num lugar onde acontece a transformação. É saber onde eu estou. E é saber diante de quem eu estou. Nós podemos estar no lugar errado, diante da pessoa errada, e nada acontece na nossa vida. Por mais que façamos a coisa certa, e por melhor intencionado que sejamos. Agora, se nós estivermos no lugar certo, diante da pessoa certa,
Não, tem uma música que fala assim: não há muralhas que ficarão em pé. Não há. No lugar certo, diante da pessoa certa, você passará por todas as transformações que você sonhar, que você desejar, e até aquelas que você nem imaginaria acontecerão em sua vida. E eu digo, você está no lugar certo, porque o Espírito Santo trouxe você até esse lugar. É o Espírito Santo que tem trazido você aqui durante a semana, aos fins de semana. É o Espírito Santo que tem colocado a palavra certa, a palavra dosada, a palavra equilibrada e diretiva para que você ande em vitória. É o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que tem falado aqui, seja através da minha vida, seja através de qualquer um dos pastores auxiliares que me ajudam aqui, seja através da Gleiciane ou de qualquer outro ministro que ministra canções, qualquer pessoa que tem colocado o pé nesse altar aqui, tem colocado debaixo da direção de Deus, debaixo da unção de Deus, para que você seja abençoado por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, para nós começarmos a nossa conversa, eu acho importante nós reforçarmos esse entendimento. Eu acho importante nós reforçarmos esse entendimento. O entendimento que nós estamos diante do Deus que transforma, que vai além. Transformar é pegar algo que tem uma determinada forma e fazer com que essa forma transcenda, vá além, ela seja alterada no seu estágio original. O Deus que transforma, ele está aqui. Nós temos um personagem que era um homem de Deus, um homem de fé, com um sonho aliado ao Deus que realiza os sonhos. Aí a leitura eu fiz com você de uma parte da história do Abraão. A leitura nós fizemos quando o Abraão ele já tem o filho. É o único filho que ele tem. O tempo passou, a Sara engravidou, o Abraão teve a felicidade de ter um filho, agora ele tem o filho que era da promessa, mas Deus vem e conversa com ele dizendo assim, ó, pega o seu filho, o único filho. Deus ainda, ele ainda fala de um jeito muito específico, dizendo, o seu único filho, o filho que você ama, pega ele e apresenta ele em sacrifício. A impressão que dá é que Deus estava testando o Abraão mais uma vez. Deus estava testando Abraão mais uma vez. Essa é a impressão que dá. Porque no começo Deus já havia falado para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Para onde? Vou te mostrar. Não se preocupe. Põe um pouco de combustível no tanque do carro e vá. Porque eu vou multiplicar até o combustível no tanque do seu carro. E Abraão vai. Ele vai. Como os jovens costumam dizer, ele só vai. Só vai. E Deus conduz a vida de Abraão. Deus conduz. Então, o Abraão ele já havia sido testado ali. O Abraão já havia sido testado quando ele queria um filho, ele não tem filho, e ele está velho, a esposa dele está velha, além de já numa idade avançada, ela ainda era estéril. Todas as possibilidades estavam esgotadas aos olhos dos homens, mas diante de Deus a obra grandiosa estava em pé. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Talvez para alguém aqui nessa manhã, todas as possibilidades estão esgotadas. Mas diante de Deus, a obra que Ele tem está em pé.
Em pé. Eu vou pontuar algumas coisas aqui com você, você que gosta de anotar, você que quer anotar, fique à vontade. Algumas questões importantes relacionadas ao tema o Senhor proverá. Primeiro, olhando para Abraão, a confiança na provisão, baseado no texto que nós lemos. Abraão confia. Ele confia na provisão. Gênesis 22:8. Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram andando juntos. Primeiro, irmão, você veio para cá esperando que alguma transformação aconteça na sua vida, não é? Alguma transformação aconteça no casamento, aconteça na empresa, nos negócios. Então, primeiro, tenha confiança na provisão divina. Deus não vai deixar nada faltar. Pelo contrário, vai sobrar. Em qualquer área. Não estou falando só financeiramente. Estou falando também financeiramente. Mas não apenas financeiramente. Em qualquer área. Qualquer situação que você está necessitando, buscando, esperando, começando uma campanha, veio talvez até com o teu material escrito, pastor, eu preciso que aconteça tal coisa na minha vida. Em primeiro lugar, baseado no exemplo do Abraão, tenha confiança. Deus proverá tudo o que for necessário. Eu lembro no começo da obra do João Paulo, ele me chamou, pastor, o senhor não quer orar e consagrar o terreno? Vamos. Depois um pouquinho ele cavou o alicerce. Pastor, o senhor não quer orar e consagrar o início da obra? Vamos. Derramamos o azeite e ali Deus me deu uma palavra. Não vai faltar R$1 para essa obra andar. E vai sobrar. No final, depois, ele fez um churrasco para comemorar a casa nova. Me convidou para o churrasco, viu, irmão? Se me convida, eu vou. Ontem o André me convidou para ir no churrasco na casa dele. Eu fui, comi lá. Comi picanha, irmão. Olha, achei a casa de um que tem picanha aqui, ó. Cola no André, cola na Angeline. O Minduim, ele fala, eu não como carne. Ele não come carne para ele levar linguiça no churrasco, João Carlos. Ele só comeu picanha e não quis saber de comer linguiça, miserável. Ô, rapazinho, viu? Não faltou nada e ainda sobrou. Primeiro ponto para a gente pensar. Guarda isso, irmão. Deixa isso entrar dentro do seu coração. Não vai faltar nada e ainda vai sobrar. Primeiro ponto. Segundo ponto, baseado no exemplo do Abraão. Ação de fé e obediência. Gênesis 22:9. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Abraão construiu ali um altar, arrumou a lenha em cima dele, amarrou Isaque, seu filho, pôs sobre o altar em cima da lenha. A disposição de Abraão em obedecer demonstra que a provisão de Deus está ligada à nossa fé e obediência. O segundo ponto, ação. Fé e obediência. Papagaio também fala. Eu já mandei até vídeo para você mostrando papagaio cantando o hino do Corinthians. Se bem que não dá para falar de Corinthians, deixa o Corinthians para lá. Cantando que o Palmeiras não tem mundial, cantando o hino nacional brasileiro. Já mandei vídeo do papagaio falando para vocês. Já mandei. Falar até papagaio fala. Tem gente que enche o peito para falar. Eu tenho muita fé. A questão não é se você tem muita fé. A questão é se você está colocando a sua fé em ação. Tanto que Jesus ele fala assim, ó, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, mas você disser ao monte, mas você falar com o monte, mas você agir diante do problema, o monte passa daqui para colar.
Então a questão não é se você tem fé. A questão é, você está colocando a sua fé em ação? O Abraão, ele coloca a fé dele em ação. Coloca no começo, quando eu já falei com você, sai da estrutura de vida que ele tinha e vai para onde Deus o leva. Nem sabia para onde Deus ia o levar. Ele vai, fé, confiança, certeza. Aí Deus fala para ele, pega o menino, vai para o monte para sacrificar. Ele não tem problema nenhum em ir ao monte para sacrificar. Ele tem fé e ele tem obediência. E isso é importante nós pensarmos, porque muitas vezes Deus pede para nós coisa tão pequena aqui nesse lugar, e às vezes a pessoa ela se nega a coisas tão pequenas. A Bíblia diz assim, ó, você é fiel no pouco e eu te coloco sobre o muito. Se a pessoa não consegue ser fiel nas pequenas coisas, não adianta ela sonhar com coisa grande. A pessoa não consegue ser fiel no pouquinho, no pouquinho. E isso aqui, irmão, é uma escola de fé. Isso aqui é uma escola de fé. Aqui você é provado de tudo quanto é jeito por Deus. E você não faz nem ideia. Às vezes Deus prova você, Ele tá querendo te dar uma oportunidade de trabalho. Aí Ele coloca no templo uma cadeira no seu caminho, para você pegar aquela cadeira que está fora do lugar e colocar aquela cadeira de volta no lugar dela. Você empurra a cadeira de lado e não põe a cadeira no lugar. Reprovado na prova. É assim que Deus faz. Às vezes, Deus usa situações como essa que nós estamos agora, que eu quero já aproveitar e agradecer, que tem muito irmão que já contribuiu com o galão de água. O pessoal no sul está passando apertado, o pessoal no sul está precisando de ajuda, o pessoal no sul está sofrendo. É o povo ajudando o povo lá, que o governo federal, vocês sabem, não está fazendo praticamente nada por questões políticas, mas esse é um outro assunto. O pessoal está precisando de ajuda. E nós estamos contribuindo. Sexta, saiu uma carreta de água e de cobertor para o sul. Na próxima terça vai sair mais uma carreta de água e de cobertor. Nós já temos uma quantia aí, o que tem aí amanhã nós vamos encaminhar para juntar com as outras demais igrejas que estão contribuindo nesse projeto. É um jeito, irmão, é um jeito. Esses dias nós entregamos um papel por mão na porta do templo. Traz um saco de arroz, 1 quilo de feijão, 1 litro de óleo, um pacotinho de sal. Eu quero agradecer. Foi um sucesso, os irmãos contribuíram. Nós montamos várias cestas e já estamos atendendo muita gente. É jeito que Deus prova. Deus vai provando. Para o Abraão, Deus pediu o filho. Deus pediu o filho. Para nós, Deus tem pedido coisas tão pequenas e muitas vezes nas coisas tão pequenas nós estamos sendo reprovados. Então é olhar. Domingo que vem nós vamos começar a semana do Pentecostes. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Encerra no sábado. É fazer um esforço e vir participar 7 dias, palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Tem gente que vai ficar em casa assistindo novela, aquelas novelas porca da Rede Globo. Tem gente que vai ficar em casa descansando, como se nós não tivéssemos a eternidade para descansar depois. Já estou te convidando e já estou te provocando. Faz o esforço. Se esforce para você poder passar em determinadas provas e ser no final aprovado e ter de Deus a bênção. O Abraão, segundo ponto, ele teve fé e ele teve obediência à palavra. Às vezes a gente fala por irmão, e eu não fico pesando sobre dízimo e oferta. Não fico pesando sobre dízimo e oferta. Mas tem gente que tem dificuldade para devolver a 10ª parte.
A pessoa quer ter um salário de 10 mil reais, ela tem um salário de 500, ela não consegue devolver 50. Nunca vai ter um salário de 10 mil reais, porque não consegue ser fiel no pouco. Não consegue ser fiel no pouco. Quem não consegue ser fiel no pouco, nunca será colocado sobre o muito. E se por algum motivo a pessoa for colocada sobre o muito, será para mostrar para ela como ela estava enganada. Ela sobe e do mesmo jeito que ela sobe, ela desce. Para escândalo. Para escândalo. É sério. Estou conversando uma coisa séria com a igreja. A igreja está entrando numa sequência de dias falando de transformação. Pastor, às vezes o senhor pede coisas tão simples aí, eu sei que eu posso fazer, eu sei que eu posso ajudar, e eu não faço, eu não ajudo, eu me escondo, eu dou desculpas, eu. E Deus fica só olhando. E Ele olha lá do céu e Ele fala, é uma coisa de louco. Quer que se cumpra a promessa sobre a vida dele ou dela. Mas tudo que eu peço, ele se esconde. Tudo que eu peço, ela se esconde. Tudo que eu peço, ele não tem coragem de dar um passo à frente. Olhemos o exemplo do Abraão. Terceiro ponto, olhando para o exemplo do Abraão. O cumprimento da promessa. Deus falou, eu vou prover. Fique tranquilo, Deus usou a boca do próprio Abraão, dizendo para o filho dele, Deus proverá. Mas vamos fazer a leitura. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito isso, não me ter negado seu filho, o único filho, eu o abençoarei ricamente, farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos seus inimigos. Gênesis 22, do 15 até o 17. A provisão de Deus, resultado da fé e da obediência de Abraão colocada em prática. Deus simplesmente, ele cumpre a promessa. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, irmão. Tem alguém aqui que tem promessa de Deus sobre a sua vida? Tem alguém? Se tiver alguém, faz assim com a mão. Você que tem promessa. Pastor, eu não sei se tem promessa ou não tem. Se você não sabe, você levante a mão da mesma forma. Porque Deus sabe que Ele tem promessa sobre a sua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, essa pessoa que está com a mão levantada, ela está dizendo que há uma promessa ainda, pelo menos uma que ainda não foi cumprida. Talvez as outras todas já foram cumpridas. Ainda falta uma promessa a se concretizar. Que essa pessoa, ela observe o exemplo do Abraão de fé, de obediência. Observe o exemplo do Abraão de confiança na tua provisão. E essa atitude gere a resposta na vida desse povo. Que a transformação, ela venha a acontecer para a glória do teu santo nome. Diga amém. Para fechar, porque aqui tem toda uma simbologia apontando para Jesus. E aí eu quero fechar fazendo o link com você diante disso daí. Aplicação da conversa em cima de Jesus. Abraão, Isaac, o cordeiro, que seria imolado, mas que não foi, porque Deus proveu o cordeiro. Então, primeiro, assim como Abraão obedeceu ao Pai, Jesus também obedeceu até a morte na cruz. Então, em primeiro lugar, Abraão obedeceu, mas Jesus obedeceu também e foi para a cruz. Segundo lugar, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá atrás, no Monte Moriá, Deus enviou o Cordeiro
para que ele fosse imolado em lugar de Isaque. Ali no monte do Calvário, Deus proveu o cordeiro chamado Jesus Cristo em lugar de todos nós. Ele morreu por nossos pecados. Terceiro, através de Jesus recebemos bênçãos espirituais de provisão, incluindo a reconciliação com Deus e a vida eterna. Por isso que nós não podemos entrar numa campanha como essa de transformação, ouvir lógico que eu fui muito resumido, fui muito curto, fui muito na conversa, mas eu penso que a mensagem ela foi passada, mas nós não podemos entrar na conversa sem entendermos a importância de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro de Deus, é a provisão de Deus para que nós tivéssemos salvação. Então eu não sei como você está aqui agora, hoje, irmão, irmã, não sei se você já entregou sua vida para Jesus ou não, se você já passou pelas águas do batismo ou não. Domingo, inclusive, é dia de almoço, é dia de batismo nas águas, é dia de Pentecostes. Domingo que vem já está lotada a nossa agenda, graças a Deus por isso. Então, é se envolver com Jesus, é aceitar Jesus, é deixar Jesus trabalhar na sua vida. Jesus é a provisão para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e você entenda a importância e a necessidade de Jesus na vida de todos nós. Vamos ficar em pé? Pega seu material aí, os diáconos vão passar recolhendo os seus pedidos de oração. Você anotou o pedido de oração e não anotou? Pastor, eu não tenho material. Tem alguém que não tem material? Deixa eu ver. Eu não vou ter provavelmente material para todos, mas eu tenho algum material aqui. Tem alguém que não tem e quer? Pastor, eu quero. Eu vou levar para casa, vou anotar e vou usar.